Olá, mais uma aula do COBIT 2019. Agora eu explico para você os fatores relacionados que podem influenciar o desenho do sistema de governança e que estão relacionados a problemas com a informação e com a tecnologia, cenário de ameaças e também necessidades específicas de requisitos de conformidade. Então vamos ver aqui essas características, começando com os problemas relacionados à TI. Ele cita aqui que os problemas relacionados à TI, na verdade, é um método para você fazer uma análise das situações que o departamento passa atualmente ou que tenha passado e se materializaram, ou seja, situações ruins que se materializaram, que passaram a ser problema de fato com o departamento de tecnologia ou de uma maneira mais abrangente quando a gente fala da informação propriamente dita. Então ele cita aqui um método relacionado para uma avaliação de risco da informação e da tecnologia para a empresa é considerar quais os problemas que são relacionados, obviamente, à informação e tecnologia que a organização passa, atualmente enfrenta ou que se materializou. Quando ele fala se materializou, significa que existia uma chance, existia uma possibilidade e de fato ela se concretizou e caiu no colo da empresa um problema para ser solucionado, para ser resolvido e que estava envolvendo ali a tecnologia de informação de alguma forma. E ele traz para a gente alguns problemas tradicionais que podem ser encontrados. E você pode usar isso como uma lista, um checklist para ver se você, sua organização, não enfrenta tais situações ou se tem a chance de enfrentar tais situações. É claro que ela não é uma lista exaustiva e seria muito importante a sua empresa fazer a própria lista, mas já é um bom ponto de partida. Então ele faz referência a esses problemas com as letras do alfabeto, começando obviamente com a letra A, e ele fala que a frustração entre as entidades de tecnologia e toda a organização, que ele chama de entidade de tecnologia. Você pode ter seções, departamentos, subdivisões do departamento de tecnologia de informação. E de alguma forma, quando esse departamento interage com o outro, tem algum tipo de frustração, algum tipo de problema devido à percepção de baixa contribuição de valor para os negócios. Ou seja, de alguma maneira tem alguém olhando para algum departamento dentro da TI e fala, olha, aquele departamento não ajuda muito, não contribui muito, não está agregando valor. Então tem essa frustração de a gente trabalha, trabalha, trabalha e o departamento de alguma forma não é reconhecido. Frustração entre departamentos de negócio, ou seja, a TI cliente, né? Esses departamentos atuando como cliente, e o departamento de TI por causa de iniciativas fracassadas ou a percepção de baixa contribuição de valores para os negócios. Então também vai na mesma linha, né? De existir algum departamento ali de negócios interagindo com o departamento de tecnologia e aí lança-se um projeto e aquele projeto atrasa, aquele projeto estoura o orçamento, aquele projeto não cumpre os requisitos, o produto final não funciona ou funciona com bugs, enfim, e aí vai dar alguma sensação ruim entre os departamentos. Incidentes significativos relacionados à TI, como por exemplo perda de dados, violações, problemas na prestação de serviços por parte de terceirizados. Às vezes a gente contrata alguma organização para nos ajudar, a famosa terceirização, e de alguma forma dá algum problema e aí falha na prestação de serviço. Isso vai trazer consequências para a área de negócios, áreas operacionais, muitas áreas internas da organização pode sofrer caso essa prestação de serviço não ocorra com qualidade.
falha no cumprimento de requisitos regulamentares ou contratuais relacionados à TI, também é uma situação bastante comum quando a gente olha por aí no mercado. Constatações de auditorias regulares ou outros relatórios de avaliação mostrando um baixo desempenho da tecnologia de informação. Tem até um vídeo que eu coloquei aí mostrando o nível de maturidade das organizações. É claro que é apenas um vídeo comédia, né? Mas tem ali realmente muita verdade por trás daquele vídeo, onde muitas organizações sofrem com alguns daqueles problemas. Se você olhar o conjunto de todos os problemas daquele vídeo de maturidade na prestação de serviço, você vai ver que todos aqueles problemas acontecem de fato, não necessariamente todos na mesma organização. Eu vou deixar o link desse vídeo. Gastos substanciais, ou seja, gastos muito altos com a TI ou gastos ocultos que não têm clareza ou até não tem transparência total sobre os gastos, ou até eventualmente pode acontecer de algum gasto desonesto. Tanto é que ele coloca aqui e infelizmente não deveria acontecer esse cenário, mas acontece. Ou seja, gasto de TI ou de departamento de usuário fora do controle dos mecanismos normais de investimento ou de orçamentos aprovados. H. Duplicação ou sobreposição de várias iniciativas ou outras formas de desperdício de recurso. Pode parecer interessante, né, essa frase, sobreposição ou duplicação de iniciativa, ou seja, dois projetos sendo executados e que vão ter o mesmo final, o mesmo objetivo final. Eu mesmo já presenciei essa situação. Depois de uma série de apanhados que nós fizemos lá na empresa, eu consegui identificar que existiam duas equipes diferentes fazendo exatamente o mesmo projeto para o mesmo cliente final. Olha só que interessante. Recursos de... Triste, mas interessante. Recursos de TI insuficientes, pessoal com as habilidades inadequadas, esgotamento ou insatisfação do pessoal. É importante que as pessoas tenham suas habilidades e suas competências corretas para a posição que elas ocupam. Muitas vezes a organização não tem nem condições de investir em capacitação. É muito importante que invista em capacitação, mas a bem da verdade, quando as coisas vão mal, é a primeira coisa que a empresa corta: treinamento, desenvolvimento das equipes. Agora, quando as coisas vão bem, é a última coisa que ela investe. Primeiro vai melhorar processos, melhorar sistemas e lá no final começa a pensar em desenvolvimento e capacitação. Claro que não são todas as empresas, mas é uma situação muito comum. Por isso eu mesmo sempre recomendo que você, como principal condutor da própria carreira, você invista no seu desenvolvimento, no seu treinamento, sua capacitação. Continuando aqui ainda com os problemas relacionados à TI, alteração ou projetos que vão habilitar a TI frequentemente não atendem às necessidades de negócio ou não são entregues ou são entregues com atraso ou estouro de orçamento. É bastante comum também, gerando uma grande insatisfação na população geral da organização, pelo menos aqueles que estão próximos, as partes interessadas próximas ao projeto. Relutância por parte dos membros do conselho, executivos, alta gerência em se envolver com a TI. Hoje em dia é incabível um conselho de administração, presidente, membros do conselho não se envolverem com a tecnologia de informação. A tecnologia de informação está em tudo e é importante que eles estejam muito próximos daquilo que está acontecendo com a tecnologia de informação. Forma operacional de TI muito complexa ou com muitos mecanismos de pontos de decisão que são pouco claros para a tomada de decisão. Quando você tem um departamento muito complexo, vai ser, claro, muito mais difícil das pessoas tomarem conta e administrar aquela complexidade toda.
Quanto mais a gente conseguir investir na simplicidade, melhor vai ser. Se um problema surge no meio de uma coisa extremamente complexa, já fica difícil até a gente encontrar a causa raiz do problema. Custo excessivamente alto do departamento de tecnologia, ainda é bastante alta a tecnologia de informação, tem melhorado ao longo do tempo, claro, mas continua sendo alto e as pessoas olham a TI como um departamento ainda que gasta, infelizmente. E, em vez de olhar a TI como a base, como o alicerce, como infraestrutura, ou até mesmo como core da organização, às vezes acaba distorcendo essa visão por conta do investimento que está sendo feito ser alto. Implementação fracassada de novas iniciativas ou de inovações causadas pela TI ou até mesmo pela própria arquitetura da TI ou mesmo arquitetura de sistemas, arquitetura de bancos de dados, enfim. E isso também é bastante comum. Às vezes o projeto de construção é um sucesso, os testes são um sucesso, mas quando você coloca no ambiente operacional, no ambiente produtivo, falha. E aí vem aquela catástrofe geral. Lacuna entre o conhecimento técnico e o conhecimento de negócios, o que leva muitos usuários de negócio e especialistas em informação ou tecnologia falando linguajar diferente. É muito comum, entra uma pessoa falando de maneira muito técnica e outra pessoa falando de maneira muito com jargões de negócio e aí elas não conseguem se entender. É por conta disso que surge aí a figura do analista de negócio ou analista funcional, que é um profissional que entende dos jargões da técnica e entende dos jargões de negócio, para facilitar a comunicação. É uma área muito importante, muito interessante para a gente investir, diminuir esse gap, essa falha de comunicação. Problemas regulares com a qualidade dos dados e integração de dados em várias fontes. Imagina diversos bancos de dados espalhados e quando você olha uma determinada informação num banco de dados tem um valor, no outro banco de dados tem outro valor. E a gente fica perdido. Qual é que está correto? A gente acaba não sabendo. Isso também é bastante comum. Alto nível de computação do usuário final, ou seja, o usuário final tem que fazer muitas regras, recebe o relatório, precisa compor muitas informações, ou recebe um arquivo, uma interface, ainda assim tem que aplicar algumas regras utilizando ferramentas, planilhas, enfim. É exatamente isso que ele está falando. Ou não só isso, pode ser também o próprio usuário final criando as próprias ferramentas, as chamadas macro, criando, entre outros problemas, falta de supervisão na qualidade e controle das aplicações que estão sendo desenvolvidas e colocadas em operação. Certa vez a gente teve uma solicitação lá dos Estados Unidos para que a gente mapeasse todas as aplicações que foram criadas e estavam em uso por usuários finais. Exatamente para depois a gente medir o nível de criticidade de cada uma delas e aí transformar aquelas aplicações em aplicações reais, administradas com chave de acesso, logins, senhas, criptografia quando fosse o caso, ou seja, colocar a coisa direitinho como devia funcionar. Áreas de negócio implementando suas próprias soluções de informação com pouco ou nenhum envolvimento do departamento de TI, que é exatamente a situação que eu exemplifiquei agora. Nos problemas relacionados à TI, ele ainda traz desconhecimento ou não conformidade de regulamentos de privacidade. Hoje se fala muito de privacidade de dados, tem muitas informações sendo roubadas, invasões, hackers. É muito delicado, uma situação muito delicada e que a gente precisa conhecer bem a fundo as normas, as regulamentações e as leis relacionadas à proteção de dados e colocar essas regras em prática.
incapacidade de explorar novas tecnologias ou inovar usando a informação e a tecnologia. Tem essa situação bastante comum. Às vezes o departamento de negócios quer um produto inovador, mas o próprio departamento de TI não consegue, de alguma forma, explorar essas novas tecnologias, gerando frustração ali por parte dos clientes internos. Agora, ainda nos fatores de design, os cenários de ameaça são cenários de risco que, de alguma forma, olhando lá para frente, poderá de alguma forma prejudicar a nossa organização, ou um determinado produto, ou o próprio departamento de tecnologia, enfim, algum tipo de ameaça está trazendo para a nossa organização. Então é importante a gente fazer um exercício, que é olhar para o futuro, que é escanear o horizonte, que a gente chama, buscando essas ameaças. E uma vez que você está alerta e descobre essas ameaças, você pode criar planos de contingência, ações proativas ou até ações reativas como plano de contingência para fazer frente a essas ameaças. O cenário de ameaça sobre o qual a empresa pode operar pode ser classificado conforme a figura 4.9. Então, basicamente, é uma classificação. Um cenário normal e um cenário alto. No cenário normal, as ameaças são as ameaças tradicionais, que frequentemente a gente vê, frequentemente a gente opera sobre essas ameaças, como, por exemplo, perder um cliente, um novo concorrente entrando no mercado, uma nova tecnologia surgindo, enfim, isso pode ser uma ameaça, mas pode ser uma oportunidade também. E alto, devido a uma situação geopolítica, por exemplo, uma situação da indústria ou um perfil particular, a empresa está operando num ambiente de alta ameaça. E aí, se a empresa está operando no ambiente de alta ameaça e se essas ameaças se materializarem, a gente passará a ter um problema muito importante. Requisitos de conformidade. Atualmente, a gente tem diversos requisitos de conformidade. Conformidade com requisitos, regulamentos municipais, estaduais, federais, internacionais e até os requisitos de conformidade interno, qualidade, proteção de dados, segurança, enfim. Então é importante que a gente conheça bem todos esses requisitos e coloque ações para que esses requisitos sejam de fato atendidos, mas sejam atendidos corretamente, que eu já vi alguns requisitos de conformidade sendo atendidos que simplesmente era uma tristeza. Só estava sendo atendido por para enganar algum relatório de auditoria, bem da verdade. Os requisitos de conformidade que a empresa está sujeita podem ser classificados com as categorias: baixos requisitos de conformidade, requisitos de conformidade normais e requisitos de conformidade altos. Então, no baixo requisito, é sujeito a um conjunto mínimo de requisitos de conformidade, que é inferior à média quando você começa a olhar as demais organizações. Normal, sujeito a um conjunto de requisitos regulares que são comuns quando você olha as demais empresas ou até a própria indústria, o setor no qual a gente está operando. E alto, a empresa sujeita a requisitos de conformidade acima da média, na maioria das vezes relacionada à indústria ou condições geopolíticas. Então você olha a indústria, pode ser indústria de bebidas, indústria de transporte, logística, e aí você olha a indústria e fala, opa, tem mais situação aqui de requisito de conformidade, porque eu estou numa determinada região, se eu comparar com uma outra organização que está numa outra região do país. Na próxima aula, a gente fala sobre o papel da TI e por que o papel da TI é um fator importante quando você vai desenhar o seu sistema de governança. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.